Em 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Amém? Eu vou orar mais uma vez. Pai, ministra através da sua palavra. A tua palavra ela é poderosa para ir muito além de tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar, imaginar. Eu peço ao Senhor, ministra ao nosso coração a tua palavra poderosa, Pai. A tua palavra ela é viva, ela é eficaz, e é só nela e somente a ela que nós nos apegaremos nessa noite. Sairemos daqui forjados na palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava lendo esse texto, e a maioria de vocês conhece, né? Fala de Davi indo lutar contra Golias, né? Mas sabe o que me chamou a atenção aqui? Que a gente não quer gigante, a gente ora para que Deus abata os nossos gigantes, né? A gente ora para que Deus não nos coloque em guerra, para que Ele nos livre das guerras, nos livre dos gigantes. Mas aí eu vejo um homem aqui na Bíblia que ele é quem vai atrás do problema. Ele foi atrás do gigante. O gigante não foi atrás dele. Ele foi atrás do gigante. Se a gente voltar um pouquinho, eu posso voltar um pouquinho para contextualizar. Olha só, desde o 11. Do 1 ao 10, Golias vem e faz as ameaças deles contra o povo de Israel, zomba deles, fala assim, não precisa nem vir todo mundo, pega um homem só, o melhor de vocês e tudo mais. E aí no 12, olha só, Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul, presta atenção. Então, estes eram os nomes dos seus 3 filhos, Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Saul, na época que era rei, também ele ia para a guerra. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do pai. Davi ele não era um homem de guerra aqui, ele era um pastor. Ele cuidava de ovelhas. 16. Durante 40 dias, o filisteu, que era Golias, se aproximava de manhã e de tarde e assumia sua posição. Nessa época, Jessé disse a Davi, o seu filho, pegue uma efa de grãos torrados e 10 pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. 19. Então, eles estão com Saul e com todos os outros homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé tinha lhe ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha estava acontecendo. O exército estava saindo para as posições de combate. 21. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou a linha de batalha e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E aí repetiram para Davi o que haviam comentado e lhe disseram, isso é o que será feito ao homem que matá-lo. E aí eu li lá no 45 o que Davi fez, mas antes disso, Davi ele procura saber do problema. Ele é quem vai atrás do problema. Davi perguntou, o que está acontecendo aqui? Quem que é esse cara que está desafiando o povo de Israel? Ou o Deus de Israel? O Senhor dos Exércitos. Quem é esse cara? E aí eu vejo uma contramão, uma pessoa que
ao invés de fugir dos gigantes, como a gente faz, ele vai encarar o gigante. Qual é a diferença aqui daqueles que fogem dos gigantes ou pedem livramento dos gigantes e aqueles que encaram os gigantes? A diferença é que ele sabe quem ele é. Enquanto todos os filisteus, a gente viu aqui que a palavra fala que eles todos estavam com medo e eles fugiram. Teve um apenas que começou a enxergar o que todo o exército não enxergou. Quem estava com ele? E às vezes a gente se esquece quem está conosco. A gente mergulha no problema de uma forma que daqui a pouco está querendo morrer. Meu Deus, que problema gigante. Gente, a gente esquece quem está conosco. A gente esquece. Olha o que Davi fala. Mas como assim? Quem é? Lá no 45, ó. Você vem contra mim com espada, lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Gente, ele não pegou espada, ele não pegou dardos, e essa é uma grande arma do inimigo. E uma grande fraqueza sua, que é o quê? Você querer lutar com as armas do seu inimigo. Davi, ele era um pastor. Ele era o caçula da família. Ele não tinha que estar na guerra. Mas ele entendeu as armas espirituais. Golias, ele tinha um determinado tipo de arma. Os filisteus tinham as mesmas armas. Os hebreus tinham as mesmas armas. Os israelitas as mesmas armas. E aí você quer lutar de igual para igual? Não faça isso. Se você for no terreno do seu inimigo, você vai perder. Você tem uma grande vantagem no mundo espiritual. Você é filho e ponto. A Bíblia diz assim, ó, Deus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus não é apenas um título. Filhos de Deus é um poder. O sangue vertido ali na cruz para os nossos pecados, por minha causa e por sua causa, te dá poder para vencer guerras que humanamente nós não conseguiríamos. E às vezes é por isso que a gente perde as nossas batalhas, porque a gente quer lutar de igual para igual. E aí você quer lutar contra o seu inimigo com a arma do seu inimigo. Gente, ele é mestre naquilo que ele está fazendo. Se você estiver lutando contra um inimigo espiritual, se você estiver lutando contra demônios e tudo mais, ele é mestre em fazer o que ele está fazendo. Você precisa de armas diferentes. E foi por isso que Davi, ele conseguiu entender isso e enfrentar um gigante que para todos os outros era amedrontador. Gente, eu tô falando de soldados treinados fugindo. E aí chega um pastorzinho de ovelhas, um caçulinha, fala, é o quê? Gente, esse aqui era muito queridinho. Tem uns que são queridinhos de Deus. Eu falo que eu sou queridinho de Deus. É aquela lá, ó. Mexeu comigo, mexeu com meu pai. Você vai lutar contra mim, você tem que ter essa convicção que quem se levanta contra você se levanta contra o próprio Deus vivo. E a gente não tem essa convicção. Aí vem um inimigo contra a gente chora, a gente se entristece. Gente, uma coisa que me chama muita atenção na palavra de Deus é que a Bíblia fala que Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E aí sabe o que me chama a atenção? Que ele brama como um leão, ele não é um leão. Se tem uma coisa que ele é especialista, é fingir ser aquilo que ele não é. Fingir ter um papel que ele não tem, um poder que ele não tem, uma autoridade que ele não tem. E é assim que ele convence você. Fazendo com que você acredite. Porque, na verdade, quem tem autoridade é você. Por isso que ele só pode agir se você der brecha. Você sabia? Ele não pode nem te tocar. Porque quem tem a autoridade é você. Porque você é filho. Porque você tem uma herança direta de Deus. E a gente perde as nossas batalhas por não saber disso. E eu quero falar de algumas coisas aqui que são as suas armas espirituais. Vamos lá, primeiro de tudo, Lamentações 3:21, pode abrir. Lamentações 3:21. Esse é um versículo que eu gosto muito. E ele fala assim, ó, trazei à memória tudo o que me dá esperança. É o final do versículo. Algumas versões estão um pouquinho diferentes. Mas a palavra diz, trazei à memória tudo o que me dá esperança. Somos nós que temos que trazer à memória a palavra de Deus. Porque numa guerra espiritual, você vai usar a palavra. Nessa guerra aqui de Davi, ele usou quem? Próprio Deus. Próprio Deus, o Deus vivo. Traz à sua memória o que te dá esperança.
E por isso que eu insisto em ensinar vocês, leiam as suas Bíblias todos os dias, tenham devocionais todos os dias, façam um plano de leitura anual. Já coloquei no nosso grupo alguns planos, algumas sugestões para que você tenha o seu momento com Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é como se fosse o nosso alimento. E nós somos como aqueles que retêm como um celeiro. Na hora, no dia que você precisar, você vai tirar ali do seu acervo de coisas, de palavras, a palavra que você precisa. Você está triste? Aí eu tenho uma palavra para tristeza. Você vai usar contra aquela tristeza. Hoje eu tô, sei lá, meio deprê. Vou pegar aquela palavra contra a depressão. Vou usar. Hoje eu fui traído, me passaram a rasteira. Eu já sei uma palavra sobre isso. E você usa. É assim que se luta guerras. Trazendo para a sua realidade. A palavra traz a memória. Traz a sua memória o que te dá esperança. Sabe uma coisa que a gente tem que começar a fazer? Verbalizar. Às vezes a gente é muito quietinha, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu moro sozinha. Então eu não falo muito. Né? Quando você tem sua família, pessoas em casa, você conversa com quem está lá, mas eu não. E às vezes coisas vêm ao meu pensamento e eu falho em demorar para responder aquele ataque na minha mente. E geralmente esses ataques eles vêm na primeira pessoa. Eu sou isso, eu sou aquilo. Na verdade, não é você pensando. São pensamentos, são setas que foram lançadas na sua mente, só que foi na primeira pessoa. E você acredita nisso. Sabe, a gente tem que ser mais esperto que os nossos inimigos. Use a palavra de Deus. Tudo você vai encontrar na palavra de Deus. Me dá o seu problema que eu tenho assim, um acervo de respostas bíblicas para te dar. E funciona. Funciona. Faz prova com Deus. Não duvide de Deus. Isso é diferente. A palavra abomina isso. Mas a Bíblia nos ensina, a palavra fala, fazei prova de mim e vede que eu sou bom, me prova, me testa. Quantos aqui já não fizeram aquela oração? Deus, fala comigo aqui através da sua palavra, em nome de Jesus, amém, abre. E Deus não fala, gente, Ele fala, porque Ele nos ama, Ele tem misericórdia de nós. Deus me dá um sinal, Pai, eu preciso de um sinal. Aí passa um caminhão assim, no Brasil tem muito isso, né? Caminhoneiro com frases assim, com versículos, Jesus te ama. Não é? Deus fala. Peça a Ele, pergunte, converse com Ele, mas não acolha os pensamentos, não acolha, não receba, não fermente aquilo no seu coração. Eu sempre falo aqui na nossa igreja, tem alguma coisa no seu coração, sente e conversa. Não guarda por muito tempo, porque a palavra de Deus diz que fermenta, aquilo vai crescendo dentro de você. E aí é só você que sofre, às vezes a pessoa que você está chateada nem sabe que você está chateada. Ou às vezes a pessoa que te feriu, ela não está sofrendo nada com o seu sofrimento. Não vale a pena você sofrer pela pessoa ou por aquilo que ela fez contra você. Sabe, a gente precisa aprender a usar a palavra de Deus. Amém? Olha lá o que está escrito em Salmo 46. Hoje eu quero ser bem curta. Quero ser direta e reta. Salmo 46, no versículo 7. O Senhor dos exércitos está com quem? Está com a gente, está conosco. Uma coisa que Satanás faz é fazer você duvidar que Deus está com você mesmo. Eu sou pecaminosa demais para Deus estar aqui comigo. Sim ou não? Quantos já pensaram isso? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A gente tem um lugar para se esconder, para se refugiar. A gente tem para onde ir. A gente tem um Deus que está só esperando você vir, você se refugiar. Mas às vezes a gente quer revidar. Às vezes a gente recebe uma ofensa e a gente quer revidar. Às vezes alguém te cutuca ali, é injusto com você, fala que não deve, te trai. Quantas injustiças, às vezes, através de palavras. Você tem que lembrar, o Senhor dos exércitos é com você. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. E Ele te convida a não precisar lutar todas as guerras. Davi, gente, a Bíblia fala que ele era caçula, ele era um pastor. Ele não tinha condições nenhuma de vencer um gigante que todo mundo já estava fugindo. Mas era Deus. Deus vai fazer você ganhar guerras que você acha que é impossível você ganhar. Deus vai fazer você vencer inimigos poderosíssimos. Que você não tem o poder. Você não tem. E aquele Golias, ele estava certo. Golias falou para Davi assim,
Oxe, mas você acha... Oxe, sou eu, a versão nordestina, tá? Oxe, mas você acha que você vai vir comigo, você vai vir contra mim com pau, com pedra? Eu sou cachorro, por acaso? Porque a gente que é crente, a gente é meio doida, a gente não vai na mesma forma do mundo. A gente vai na fé. Ele foi simplesmente com um estilingue, pegou ali 5 pedrinhas no rio e venceu na primeira. Gente, se isso não é Deus, o que que é? Se isso não é milagre, o que que é? Eu sei que todos nós aqui já enfrentamos injustiças. Eu sei que inimigos poderosos, muito mais poderosos do que você, já se levantaram contra você e talvez se levantaram agora, talvez você está passando por essa luta agora. E eu só vim aqui com uma mensageira do céu te dizer, você pode confiar no seu Pai. Você não precisa lutar essa guerra. Olha o que está escrito para a gente terminar. Em Êxodo 14:14. Eu amo esse versículo. Eu quero que você guarde esse versículo no seu coração. Que fique marcado, porque você vai precisar dele nas suas guerras. Êxodo 14, versículo 14. Diz assim, eu pelejarei por vós, e vós vos calareis. Essa é a versão de João Ferreira de Almeida. A NVI vai falar assim, eu lutarei por vocês, fiquem calmos. Alguém tem essa versão? O fiquem calmos? Eu gosto da versão de João Ferreira de Almeida. Vos calareis. É Deus falando assim para você, ei, eu vou lutar a sua guerra. Cala a boca. Vos calareis, é muito... Cala a boca, para. Você sabe por quê? E eu quero encerrar com isso. Você sabe por quê que nesse versículo, a João Ferreira de Almeida, ela é a mais próxima do original. A NVI é uma versão mais atualizada, né, mais para os dias de hoje, para a gente entender melhor. Mas a mais próxima do original é a João Ferreira de Almeida, que fala, vos calareis. Você sabe por que Deus manda a gente ficar quieto em algumas lutas? Porque a palavra tem poder. Sabe o que estava acontecendo aqui? Que Deus mandou um cala a boca para o povo de Israel? Eles estavam saindo do Egito, sendo libertos, mas de repente tinha o Mar Vermelho ali na frente deles e um exército. O exército de Faraó, os egípcios, com carruagem, carros de fogo atrás. Eles falaram, eu vou morrer. E eles começam a reclamar. Quando você começa a reclamar, você perde sua guerra. Quando você começa a murmurar, você perde a sua guerra. Porque você demonstra falta de fé, você demonstra que você não está acreditando no seu Pai, você demonstra que você está olhando para si mesmo, para os seus recursos, para as suas armas, para o que você pode fazer. E é por isso que quando você não sabe o que falar, quando não tem o Lamentações 3:21, os versículos para trazer a memória que te dá esperança, é melhor você ficar quieto. É difícil? É. Ontem mesmo eu tive que ouvir um monte de coisa e ficar calada. Ouvir quietinha. Porque é isso que a gente faz. Quando você coloca Deus na frente, você não se coloca na frente. Quando você coloca a mão de Deus, quando você clama a Deus, que a tua mão haja, você não pode botar a sua. Quando você vai usar nas suas armas, na sua guerra, a palavra de Deus, você não pode colocar as suas. Porque as suas não são justas, não são justificadas. Nós precisamos usar a palavra. Precisamos agir conforme a palavra. E isso muitas vezes vai contra as suas emoções. Principalmente quando você está certo. Se você estiver certo, ai, que dificuldade o senso de justiça, e você tem que ficar calado. Falar, amém, meu irmão, Deus te abençoe. E a pessoa ali te atacando, você... Aleluia, engole seco. Às vezes a gente engole algum sapo, sabe por quê? Porque a palavra diz, eu amo esse versículo, que Deus é o Deus de vingança. Você não pode se vingar do seu irmãozinho, não, mas Deus, você tem que crer num Deus que é Pai. Uma vez eu orei assim, Deus, eu não lembro qual era a situação que eu estava vivendo, mas eu lembrei do meu pai indo na escola. Aconteceu alguma coisa, eu estava na primeira série, tinha 6 anos de idade, acho que tinha alguém mexendo comigo, e eu era muito tímida, eu fugia. E sabe essas coisas de bullying? Eu não lembro exatamente o que estava acontecendo, mas o meu pai foi na escola. Acho que era um menino. Um menino pegou minha mochila, saiu correndo, eu fiquei com medo de contar pro meu pai, né? Com medo de levar bronca, do tipo, você tem que se defender, essas coisas assim. E eu sei que eu fiquei calada, o menininho lá mexendo comigo, mas o meu pai foi na escola. O meu pai gigante, um negão, gigante, falando, você não mexe com a minha filha, devolve a bolsa dela, eu não sei o quê. E aquele menininho ali tremendo na base. E um dia eu fui orar e Deus me lembrou dessa situação. Eu falei, Deus, o que eu tô passando é tão sério que eu não quero que o Senhor mande anjos, não. Porque Deus manda anjos para nós.
Você sabia disso? Que você tem seu anjo? Um anjo que te guarda, que te protege. A Bíblia diz que cada um de nós que vamos herdar a salvação, a Bíblia diz que Deus tem um anjo para servir aqueles que vão herdar a salvação. Você é servido por anjos. Muitas coisas que acontecem que você acha que é uma coincidência, que você acha que aleatoriamente aconteceu de bom na sua vida, foi às vezes um anjo que Deus mandou. Mas naquele dia eu falei, Deus, eu não quero anjo não. Eu quero meu Pai. Se levanta do seu trono e vai lá me defender, Deus. A gente tem que ter esse coração de filho. E eu lembrei do meu pai me defendendo na escola e eu falei assim, eu quero meu pai. Eu sou filha. Quantos de nós se coloca nesse lugar? Às vezes é tão difícil a gente entender que somos filhos de Deus. A gente não se aceita como filho de Deus. A gente não acha que somos bons o suficiente para sermos filhos do Deus Todo-Poderoso. Não somos mesmo, e por isso a gente precisa de remissão de pecados. Não há nada de bom em nós. Somos filhos por adoção. Mas Ele escolheu. E eu quero que você guarde essa palavra hoje. Eu pelejarei por vós, e vós vos aquietais, ou calareis, ou fiquem calmos. Será que você é capaz de entregar essa sua guerra aí para o Senhor das guerras? Você é capaz de abrir mão e falar, eu não vou lutar. Tá doendo, estão me batendo, tá injusto, mas eu não vou lutar. A decisão mais sábia de Davi foi lutar no nome do Senhor. E ele proclama isso, é só por isso que ele venceu. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Acabou. Você só sai do seu lugar se Deus te mandar. Você só vai lutar as suas guerras se Deus te mandar. Até então, você vence as suas guerras com louvor, com adoração, com joelho no chão e boca lavada de reclamação. Você não vai atrair para sua vida nada negativo com as suas palavras. Você vai atrair bênção. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, nós queremos nos alinhar contigo nessa noite. Nós cremos que em Jesus nós somos mais do que vitoriosos. Mais do que vitoriosos é literalmente o que Davi vivenciou. Uma guerra já ganha pelo Senhor dos Exércitos. Pai, os meus irmãos aqui, as ovelhas, ó Deus. Eu sei que cada um aqui vive as suas batalhas, todos nós vivemos. Não somos isentos de batalha, mas nessa noite nós vamos sair daqui com a convicção de que o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso vingador, o Senhor é o nosso juiz. E nessa noite eu sei que algumas pessoas aqui resistentes de te entregar a Deus a causa. Deus, seja causas na justiça, seja causas relacionais, seja uma injustiça vivida, seja uma traição. Eu não sei o que os meus irmãos aqui, Pai, os meus filhos na fé, as minhas ovelhas confiadas pelo Senhor. Eu não sei o que cada um está vivendo. Talvez uma batalha interna, ferrenha, difícil. Mas nessa noite o Senhor trouxe cada um aqui para dizer, sou eu quem vou vencer. Eu vou lutar por você. Eu não sou só o seu Deus, eu sou o seu Pai. Ninguém mexe com o meu filho, ninguém mexe com a minha filha e sai isento. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ai daquele, maldito aquele. Ah, Senhor, nós nos prostramos diante do Todo-Poderoso nessa noite. O Todo-Poderoso. O Deus que pode todas as coisas, que vê todas as coisas, que estava lá quando estavam falando mal de nós. O Deus onipresente que estava lá quando estavam armando a nossa armadilha. Ah, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti. E nós te pedimos que a Tua glória venha. Muitos aqui não aguentam mais essa batalha. Às vezes uma batalha interior, uma batalha na mente.
Em nome de Jesus, eu te declaro mais do que vitorioso. Você não vai sair daqui com essa mágoa no seu coração. Entrega para Jesus. Você não vai sair daqui com esse ódio no seu coração contra aquela pessoa. Entrega para Jesus. Você não vai sair daqui com um sentimento de injustiçado, de lesado. Entrega para Jesus. O que você não pode fazer, o seu Pai faz. Ele vai fazer, porque a palavra é promessa, e a palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia, não volta sem cumprir o fim a qual foi designada. E se Deus liberou uma palavra para você vencer, vai acontecer. Vai acontecer, não importa o tipo de levante contra a sua vida, pode ser financeiro, pode ser espiritual, pode ser a sua família, pode ser o seu melhor amigo, o seu chefe, o seu cônjuge. Se Deus determinou a tua vitória, você vai pisar na cabeça da serpente. Você vai sair daqui vitorioso. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você, o Deus que conhece as suas lutas. O Deus que é seu Pai e não gosta de te ver sofrer. Ele é seu Pai, ele sofre quando você sofre. Dói nele quando dói em você. É o seu paizinho, se apega nele. Se apega nele, ele está vendo, ele sabe. Tudo que está acontecendo com você, ele está vendo. Não olha para o seu presente, olha para o seu futuro. Tenha olhos de fé. Visualize você já vitorioso. Visualize você já vencendo. Visualize seus inimigos fugindo de você. Deus é Deus de milagres. Ele vai fazer como fez com os israelitas. O mar se abriu. O povo de Deus passou em terra seca. E aquelas paredes de águas engoliram os inimigos. E a palavra final desse texto diz: e os israelitas nunca mais viram aquele inimigo. Nunca mais viram aqueles perseguidores. O próprio Deus matou. Deixa que se você revidar agora, a sua força é pequena. Deixa, abre mão, escolhe perder aparentemente. Porque a vingança do seu Pai é muito mais furiosa do que a sua. Ele se chama do Senhor da guerra. Recebe essa palavra no nome de Jesus.